acho que foi um trabalho bem importante, e esse trabalho mesmo que eu acho que meio fez uma ponte, uma conjunção de interesses para ela emendar o pós-doc dela com a Carolina, que seguiu trabalhando com coisas que estão relacionadas com isso, assim, que naturalmente indo muito, muito além, como vocês vão ver, que é o que eu acho que ela vai mostrar, que eu acho que ela tem feito um trabalho super marcante, né? Creio que foi semana passada, né? Um trabalho aceito na Science, né? Então, tá. E enfim, acho que é uma pessoa que está super promissora aí no campo. A gente vai seguramente acompanhar. Todo mundo aqui vai continuar ouvindo muito falar da Bia, né? Então tá, beijo. Vamos lá. Podemos? Obrigada, Pedro. Nossa. Obrigada. Deixa eu dividir aqui a tela. Todo mundo está vendo? Sim? Sim, ok. Eu peço desculpa porque a apresentação está em inglês. Eu vou falar em português, mas a apresentação toda está em inglês. Então, como o Pedro mencionou, eu fiz a minha iniciação científica, mestrado, doutorado, toda a minha formação com o professor Marcos Sorgini em imunidade de inseto, mas ali a gente dividia o mesmo espaço com o professor Pedro, então foi um aprendizado muito muito bom para mim. Eu devo muito do meu pensamento crítico a esse tempo que eu passei no laboratório do Pedro e, enfim, sob orientação do Marcos. O título da minha apresentação hoje é How to Get Rid of a Parasite, Early and Late Phase Immune Responses of the Mosquito Anopheles Species. A apresentação de hoje, o intuito da minha apresentação de hoje é mostrar diversos meios que o mosquito, principalmente o Anopheles gamba, ele tem de lidar com a presença do parasita ali, né? Especificamente do plasmódio. Durante toda a minha formação, eu estudei o sistema imune de mosquito, como ele reage a diversos patógenos, seja bactéria, vírus, e mais especificamente agora, a plasmódio. Essa apresentação não está... Essa apresentação vai ser dividida em 3 partes, tá? Na primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre os principais componentes, quem são os principais atores e os principais mediadores de imunidade contra Plasmodium em Anopheles, mais especificamente os hemócitos. Então, eles são os responsáveis pela imunidade celular. A gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que o Pedro mencionou, que foi aceito na semana passada. Depois a gente vai falar um pouco sobre o papel das prostaglandinas, que são esses lipídios bioativos, e o papel, como elas são tão importantes em mediar a lise do parasita em estágios iniciais da infecção, né? E depois a gente vai mover para uma parte mais nova, que não é publicada, então eu peço para o Ita, quando a gente entrar nessa terceira parte, para ele editar essa parte e não divulgar no site, porque ainda é uma parte não publicada, e a gente vai falar sobre imunidade local, né, em relação a estágios mais tardios de desenvolvimento do plasmodium no mosquito. Eu acho que a maior parte das pessoas sabe, mas o Anopheles gamba ele é o principal vetor de malária humana na África, né? Ele é o principal transmissor de Plasmodium falciparum, que é o causador da malária humana. Nesse trabalho, nessa apresentação, os resultados que eu vou mostrar resultados que foram feitos com Plasmodium berghei, que é um modelo murino de malária que a gente tem no laboratório, e ele é muito mais conveniente para estudar esse tipo de resposta, porque a gente tem mais ferramentas, então só a título de curiosidade mesmo. Então, como é que é o... Desculpa? Sim. Alguém falou alguma coisa? Não? Então, só a título de curiosidade, mas o Plasmodium ele tem 2 etapas de ciclo de vida, uma etapa no vertebrado, no hospedeiro vertebrado, e uma etapa no hospedeiro invertebrado. Eu vou mencionar somente a do hospedeiro invertebrado, tá? E esse ciclo se inicia quando o Anopheles ele se alimenta num hospedeiro que está infectado com plasmódio, então ele tem gametócitos circulantes no sangue. Quando ele ingere o sangue, esses gametócitos são ingeridos
dentro do intestino, você tem, dentro do intestino, eles emergem das células vermelhas, se transformam em gametas, você tem um processo de fecundação, formando um zigoto. E esse zigoto, ele se diferencia num ocineto. O ocineto, ele é uma forma móvel do parasita dentro do intestino, e eu vou chamar a atenção para essa forma porque o evento de infecção do ocineto atravessando o epitélio intestinal, que a gente está vendo aqui na parte inferior, ele é o evento mais traumático do ciclo de vida do plasmódio, né? Mais traumático para o mosquito, digamos assim. Porque ele envolve quebra de diversas barreiras, e eu vou mencionar mais para frente, mais especificamente, essa questão dessa quebra de barreira. Então, o ocineto, o plasmódio, para infectar um mosquito de maneira efetiva, ele tem que fazer essa transição, ele tem que atravessar o epitélio. Quando ele atravessa o epitélio, depois que ele atravessa o epitélio, ele se localiza na lâmina basal, onde ele se diferencia num oocisto, e esse oocisto ele vai crescer durante aproximadamente 16 dias, sob a lâmina basal do intestino, tá? Onde ele vai gerar no seu interior diversos esporozoítos, e isso culmina com a ruptura do oocisto, liberação dos esporozoítos para a hemolinfa, onde eles vão invadir a glândula salivar e dar continuidade ao ciclo. Como eu mencionei no título, a gente consegue dividir as respostas imunes que o mosquito monta em resposta ao plasmódio em dois tipos de resposta, de uma maneira bem grosseira, né? O primeiro seria respostas que são direcionadas para estágios iniciais da infecção do mosquito. E aí eu estou falando principalmente do ocineto, tá? Então é aquela etapa em que o ocineto invade de fato o epitélio. E o outro tipo de resposta, que são respostas que estão muito bem caracterizadas na literatura. Então você tem diversos grupos que mostram como o ocineto é morto nesse caminho dele de atravessar o intestino. E o outro conjunto de respostas que a gente também tem um pouco menos caracterizadas são as respostas que são direcionadas a estágios tardios, que são, como por exemplo, o oocisto, né? Então, durante muito tempo, se acreditou que os oocistos são estágios que estão ali dormentes, eles não ativam nada no epitélio, eles crescem durante 16 dias e nada acontece. Então, mais no final da apresentação, eu vou mostrar que isso não é verdade. Na verdade, o oocisto, ele na verdade causa um tipo de reação local que é bastante intensa no mosquito. Então, nessa primeira parte, eu vou começar falando do principal ator que media reações que são direcionadas a estágios iniciais da infecção, ou seja, ao ocineto, que são os hemócitos. Os hemócitos, eles são os principais componentes da imunidade celular dos mosquitos, né, de insetos em geral, eles são os equivalentes aos leucócitos dos vertebrados, e de maneira clássica eles estão associados a processos, a respostas como fagocitose, melanização, que é a deposição do pigmento de melanina em micro-organismos, processos de nodulação, migração. Em anófeles, mais especificamente, eles estão diretamente ligados com lise de ocineto. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E a processos de memória imunológica, que é um assunto que eu não vou tocar hoje. Tá? Em mosquito, e aí eu estou falando para Aedes aegypti e Anopheles gambiae, existem 3 tipos de hemócito principais, né? Só três tipos de hemócito descritos até hoje. E essa caracterização ela foi feita baseada unicamente na morfologia desses hemócitos, dessas células. Então, sabidamente, nós temos 3 tipos de hemócito. O primeiro é o prohemócito, que é uma célula bem pequena, ela tem uma razão núcleo citoplasma que é quase 1:1, né? E acredita-se que essa célula seja precursora dos outros 2 tipos. Então, ela é uma célula que ela diferencia e se transforma nos outros 2 tipos celulares. O segundo tipo celular são os zoonócitos,
Os zoonócitos, eles são células de tamanho intermediário, eles não têm muitos filopódios e eles são responsáveis pelas reações de melanização. Então, eles expressam muita profenoloxidase, eles estão envolvidos com reações de deposição de melanina. E, por último, os granulócitos, que são, eu acredito que o tipo celular mais popular, porque são eles que fagocitam bactérias, são eles que fazem nodulação, migração, e eles são fagócitos clássicos, eles têm filopódios, eles são bem maiores do que os outros dois tipos celulares. Tá? Mas essa classificação ela é feita unicamente baseada na morfologia, pelo menos para mosquito. De maneira que a gente não tem noção, a gente não tem ideia da diversidade funcional e da ideia de linhagem, né, a nível molecular que os hemócitos têm. Então, será que são só esses 3 tipos mesmo? Será que você tem estágios diferentes de ativação? Será que você tem outros tipos celulares? Então, para investigar isso, a gente iniciou um projeto com o Instituto Sanger, com o grupo do pesquisador Oliver Bilker. Agora, acho que ele está na Suécia, se não me engano, na Umeå University, mas ele estava no Sanger. Onde a gente resolveu fazer transcriptoma a nível de célula única para os hemócitos e tentar traçar a diversidade funcional que os hemócitos, que o mosquito tem, né, para Anopheles gamba. Então a gente usou diferentes condições, a gente coletou os hemócitos em diferentes condições, não só infecção com plasmodium, mas a gente também coletou de mosquitos alimentados com sangue e açúcar, e a gente fez o transcriptoma. A gente sequenciou mais de 5.000 células, então 5.383 células especificamente, e essas células geraram 9 perfis transcricionais diferentes, que a gente vai ver aqui, estão dispostos nesse gráfico de nuvem. Tá? 3 desses... Uma coisa que eu quero falar sobre esse gráfico de nuvem é que a distância entre uma nuvem e outra, entre um grupamento e outro, entre um perfil e outro, ele diz para a gente o quão similar esses grupos celulares são. Então, quanto mais distante uma nuvem está da outra, mais distante ou menos similar eles são, mais diferentes eles são. Tá? Lembrando que eu estou falando de perfil transcricional, então eu não posso assumir que esses 9 perfis transcricionais eles são 9 tipos celulares diferentes, porque podem não ser. Eles são populações de células diferentes que podem ser ou tipos celulares diferentes, de fato, ou um estágio de ativação diferente. Então, pode ser a mesma célula, mas que está ativada ou que está inativada. Então, nesse momento aqui, eu não posso falar em tipo celular. Então, a gente está tratando como perfil. Nós achamos 3 tipos celulares que a gente considerou tipos celulares externos, que são contaminação, né, do próprio método de coleção dos hemócitos, que são 2 grupamentos de corpo gorduroso, que a gente chamou de 1 e 2, né, e um grupo de células musculares. E a gente identificou eles como células de corpo... Sim? Não, esquece. Segue. Como célula de corpo gorduroso baseado em genes que são característicos de corpo gorduroso, como, por exemplo, vitelogenina, alguns peptídeos antimicrobianos, no caso do músculo, citoesqueleto, enfim. E nós encontramos os outros 6 grupamentos, 6 clusters que a gente acreditou que eram correspondentes a hemócitos, né? Então, são clusters que vão de 1 até 6. Sim. Bia, a coleção dessas células, você olhou elas no microscópio? Sim, sim. Ou seja, as de corpo gorduroso têm cara de corpo gorduroso e as musculares têm cara de muscular? Sim. E isso é uma coisa que é inerente do método mesmo. Quando você faz a coleta desses hemócitos, ela acontece por perfusão. Né? Então, você faz um lavado do mosquito. Você injeta uma solução no tórax dele e você coleta a hemolinfa no abdômen, no final do abdômen. Então, você lava o mosquito por dentro. Dependendo da pressão que você usa, você solta corpo gorduroso inevitavelmente e algumas células musculares também. Então, é normal. Mas não pode ser a coisa mais abundante que está ali.
entendeu? E elas têm cara de corpo gorduroso. Então você vê gotículas de lipídio. Enfim, é bem característico. Bom, depois de definir esses 6 grupamentos de hemócito, que a gente acreditou que eram 6 grupamentos de hemócito, a gente queria, na verdade, da lista de genes que caracterizavam cada um dos grupamentos, a gente queria selecionar genes que fossem específicos de hemócito, ou seja, que não fossem expressos em nenhum outro tecido, ou que tivessem baixa expressão nos outros tecidos. Então, a gente comparou o transcriptoma de célula única com transcriptomas de hemócito total, de midgut total, de midgut e de corpo gorduroso. Então, a gente selecionou genes e marcadores que eram específicos de hemócito. Então, de uma maneira geral, por exemplo, o cluster número 1, que é esse em verde aqui, que está um pouco mais distanciado em relação aos outros clusters de hemócito, ele era um cluster que expressava altos níveis de profanoloxidase. Então, muito provavelmente, ele está envolvido com uma cascata de melanização. Ele potencialmente poderia ser uma população de oenócito, isso a gente ainda não sabe, mas pode ser um candidato. O cluster 2 e o 3, eles são muito próximos, né? E isso diz pra gente que eles têm muitos marcadores em comum, mas o cluster número 2, ele possui menos transcritos. E isso indica pra gente um nível de diferenciação menor. Então, a gente acredita que esse cluster número 2 seria uma forma menos diferenciada em relação ao número 3. O cluster número 3 e o número 4, eles também têm bastante marcadores em comum, mas o cluster número 4 ele se distancia um pouco do 3, porque ele apresenta genes de ciclo celular altamente expressos. Então, aparentemente, é uma célula que está em divisão. O grupamento número 5 ele é um pouco mais distante, mas ele apresenta a expressão de uma proteína não caracterizada, que a gente chamou de TM7317, que é uma proteína transmembrana, que é típica somente desse grupamento. E a gente vai ver como que isso se desenrolou nesse trabalho. E o último cluster, ele é rico ele expressa altos níveis de transcrito de peptídeos antimicrobianos. Bia, a Yara está perguntando aí no chat sobre morfologia do cluster 6. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu vou responder. Então, mas a gente não tinha como... A gente tinha que validar, de alguma maneira, se esses clusters eram realmente clusters separados. Ou seja, se eles eram realmente... se esse padrão que a gente viu, ele era realmente real e como ele casava com o que a gente já sabia, que foi o que a Yara mencionou. Então, como é que essa diversidade de 6 diferentes grupamentos, ela se enquadra naquilo que a gente conhece de 3 tipos de morfologia diferentes? Então, a gente adotou uma estratégia que foi escolher marcadores que fossem mutuamente excludentes, ou seja, marcadores que estivessem altos em em um cluster, combinações em que eles estivessem altos em um cluster, mas ele é baixo em outro cluster, ou o outro marcador é alto em um cluster e baixo em outro. Usando esse tipo de combinação, a gente ia ter certeza da morfologia, ou se eles eram um tipo celular diferente ou não, utilizando coisas que não estivessem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós usamos a profanoloxidase 4, porque aqui, como a gente vê na direita, ela está bastante presente, ela está em altos níveis no cluster número 1, mas está em baixos níveis nos outros clusters. A gente usou uma proteína rica em leucina, em repetições de leucina, que tipicamente está associada com reconhecimento de patógeno, LRR8, que é um gene que estava altamente expresso nos clusters de 2 até 4, então aqui essa nuvem enorme, mas ela é baixa nos demais clusters, tanto no H1, aqui em verde, como no 5 e no 6. E a gente usou o TM7317, que era específico para o cluster número 5. Só que a gente se deparou com um problema, porque o protocolo de hibridização in situ ele é um protocolo muito agressivo. E aí você tem que tratar a célula com protease, você tem que fazer uma permeabilização que é bastante agressiva.
E aí, a gente não tinha como fazer morfologia junto. Porque no momento que você trata com protease, você não consegue mais tratar com actina, você não consegue mais marcar a actina ali. Então, a gente desenvolveu um método que a gente pudesse fazer essas duas coisas. Então, nós coletamos os hemócitos nas mesmas condições que o transcriptoma foi feito. A gente fez uma marcação com uma sonda fluorescente que marca actina. Então, aqui a gente consegue ver diversos hemócitos marcados, diversas morfologias diferentes. E a gente usou uma ferramenta chamada de Mark and Find, em microscopia confocal, em que ele cria um plano cartesiano da sua lâmina e ele tira as fotografias e ele guarda as coordenadas daquela fotografia que ele tirou. Tá? Então, a gente pegou a mesma lâmina, processou para hibridização in situ e fez a imagem dos mesmos campos, para que a gente pudesse, no final, fazer a sobreposição. Então, a gente saberia o padrão de marcação do probe, o padrão de marcação do RNA com a morfologia celular. E aí a gente conseguiria casar as duas coisas. Bom, então voltando a o que a gente obteve com esses resultados. O primeiro tipo celular que a gente identificou foi o tipo celular que apresentava alta expressão de profenoloxidase, mas baixa expressão ou expressão negativa do LRR8, que correspondia ao cluster número 1, esse aqui de cima. Tá? Quando a gente foi olhar para a morfologia, essa morfologia ela era bastante característica de oenócito de fato, né? Que eram células de tamanho intermediário, que não tem muitos filopódios, mais arredondadas. Então, de fato, nós conseguimos caracterizar que o cluster número 1 ele parece ser o oenócito, e ele expressa baixos níveis de LRR8 e altos níveis de profenoloxidase 4. Na segunda combinação, as células que apresentavam altos níveis de LRR8 e baixos níveis de PPO4, que é essa nuvem grande aqui do lado esquerdo, nós encontramos duas morfologias diferentes. Uma foi a morfologia clássica de granulócito, então com os filopódios bem maior, né? E nós vimos que eles expressavam altos níveis de LRR8 e baixos níveis de PPO4. Mas nós também encontramos umas células características parecidas com prohemócitos. Então, células bem pequenas, que tinham o mesmo padrão de marcação. Essas células, elas parecem estar aqui presentes no meio, que são os clusters de 2 até 4. Isso diz pra gente que, muito provavelmente, essas células, elas pertencem à mesma linhagem, ou pertencem à mesma família de células, né? Prohemócitos e os granulócitos, diferente dos oenócitos, que estão bem mais distantes. A próxima combinação de probes que nós vimos foi células que apresentavam baixos níveis de LRR8 e altos níveis daquela proteína não caracterizada que a gente chamou de TM7317, que são correspondentes ao cluster número 5. E aí foi uma grande surpresa para a gente, porque nós acabamos descobrindo um novo tipo celular. É um tipo celular que está numa frequência muito baixa, normalmente na hemolinfa do mosquito, menos de 1%, eu acho que é 0,5%. Segundo a quantificação que a gente fez, e elas são células que têm 5 vezes o tamanho de um granulócito normal. Tá? São células muito grandes e que expressam esse marcador não caracterizado em altos níveis. E a gente acredita que eles correspondam ao cluster número 5. Tá? E a outra morfologia que a gente achou que apresentava baixos níveis de LRR8 e baixos níveis de profenoloxidase são granulócitos que a gente chamou de granulócitos pequenos. Tá? Essa população aqui, a gente acredita que seja o cluster número 6,
que é aquele cluster que apresenta altos níveis de peptídeos antimicrobianos. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu dar uma cara àqueles grupamentos que a gente tinha encontrado no transcriptoma. Além disso, nós reanalisamos os perfis de transcrição e a gente fez uma análise chamada de PAGA, que é uma análise que mede a trajetória dos transcritos. Então, tem diversos parâmetros como RNA velocity, outros parâmetros em que você consegue traçar se aquele cluster ele vem de um outro cluster, ou seja, se existe uma história e uma relação de linhagem entre aqueles perfis transcricionais. E confirmou para a gente o que a gente meio que já imaginava, que era os zoonócitos, eles parecem ser um grupo realmente externo. Então, aquele dogma que existia na literatura de que o proemócito ele dá origem ao oenócito e granulócito, não parece ser o caso. Então, parece que o oenócito ele tem uma origem diferente, a gente ainda não sabe, ou um precursor diferente, ou um outro, enfim, a gente ainda não sabe a origem dos zoonócitos, ou ele tem um sítio de multiplicação ou de origem localizado em algum tecido do mosquito, a gente não sabe. Mas que os proemócitos e os granulócitos, eles aparentemente fazem parte da mesma linhagem. Tá? Então, nessa nuvenzona aqui no centro, a gente tem o que a gente chamou de proemócito 1, que é aquele mais não diferenciado, mais precursor de todos. A gente tem um proemócito 2, que é uma coisa intermediária. E a gente tem os estágios de granulócito, e aí vai para granulócito 1, granulócito 3, granulócito 2, que a gente acredita que são estágios diferentes de ativação, né? Mesmo tipo celular, mas em diferentes momentos, em diferentes fotografias. A gente tem um granulócito que está em ativa, que está em divisão ativa. A gente acredita que, na verdade, os granulócitos eles podem vir tanto de diferenciação de proemócito, mas também de divisão, né? Então, isso pode ajudar a fazer a recuperação do pool de células quando necessário, né? Quando você precisa de mais granulócito, por exemplo. E aquela célula gigante lá que a gente caracterizou com esse trabalho, que a gente chamou de megacytes, a gente acredita que eles vêm da linhagem dos granulócitos, mas eles são uma forma mais diferenciada dos granulócitos. Eles são aqueles efetores. A gente tem alguns resultados preliminares que mostram que esse tipo celular, aparentemente, é o tipo celular que promove a lise do ocineto, e não o granulócito normal. Uma outra coisa interessante que a gente conseguiu com esse trabalho também foi... Sim. Uma pergunta rápida. Vocês nunca tinham visto esses megasites que chamam tanto atenção pelo tamanho e pela abordagem de morfologia? Não porque ele está numa proporção que é 0,5% de todas as células são megasites. Como é que a gente descobriu que eles na verdade existiam? A gente estava silenciando um gene, ativando uma determinada via de transcrição, de sinalização. E a gente viu que quando a gente ativava essa via, essa população aumentava para quase 100%. Então a gente via que todos os granulócitos se transformavam em células gigantes. Quando a gente fez o transcriptoma, a gente já sabia que essas células existiam, mas a gente não sabia se isso era um tipo celular que expandia ou se isso era a diferenciação do granulócito que virava esse granulócito gigante por Deus sabe o quê. Então, quando a gente fez o transcriptoma, a gente já esperava, a gente não esperava, mas a gente já sabia da existência dessa célula gigante. Então, a gente nunca tinha visto em condições normais, a gente descobriu quando a gente estava trabalhando com essa via de sinalização que quando a gente silenciava, aumentava a população dessas células gigantes de uma maneira muito forte. Mas aquela foto que você mostra ali delas, então foi nessa condição que você induz? Não. Porque aí você nunca tinha achado, aí na hora que vocês confirmam molecularmente, você achou? Não, então, o que acontece? Quando a gente, para fazer essa quantificação
todos esses resultados de hibridização in situ, eles envolvem quantificação. A gente quantificou as células. A gente quantificou mais de 6.000 células por hibridização in situ. Então, a gente teve que tirar fotografias dos campos da lâmina e a gente só achou essa célula em, sei lá, 2 ou 3 campos. Então, assim, a gente já sabia da existência dela, desse tipo celular, mas a gente só achou num imunostaining normal que você faria coletando os hemócitos, a chance de você achar esse tipo de celular é muito baixa, porque ela está assim, você ia ter que fotografar a lâmina inteira para achar uma ou duas dessas células. Então... Depois a gente pode falar mais para não interromper muito, mas eu queria depois, se você puder falar sobre botar isso no citômetro para contar via milhares e aí você vai determinar a fração dela exata. Sim. Mas aí depois segue aí que a gente pode falar depois. Então, mas isso na verdade é uma ideia da Carolina, a ideia desses padrões moleculares, da criação desses padrões moleculares, é que você possa fazer o que se faz com um mamífero. Então você faz fulano positivo, o outro é fulano positivo, e aí você faz o gate, aí você separa aquele tipo celular ali. Então tem algum outro inseto tem uma célula parecida com essa característica? A Drosophila tem o que a gente chama de lamelócito, né? O lamelócito é uma célula gigante, é bem parecido com essa célula gigante. Eu não sei se eles têm os mesmos marcadores. Agora acho que saiu um artigo de single cell de Drosophila que a gente pode comparar, mas Drosophila tem. Eu vou chegar na parte do Aedes aegypti, porque a gente olhou também para Aedes aegypti. Bia, já que interromperam tantas vezes, não, é uma célula que efetua está presente em 0,5%, não é estranho? Em condições normais, não sei, porque ela se torna praticamente 100% de toda a população quando você ativa, por exemplo, a via de Toll. Então, a via que eu estava falando anteriormente, quando você ativa a via de Toll através do silenciamento do seu inibidor, você aumenta essa população para quase 100% dos granulócitos. Entendi, então. Ela é bastante sensível à infecção. Exatamente. Então, quando você tem um quadro de infecção, você tem ativação da via de Toll, essa célula, ela aparece. Então, a gente conseguiu, além disso, definir se existiam alguns marcadores de ativação imune. Ou seja, tem algum gene, alguma RNA que aparece de maneira mais proeminente quando você infecta, quando você tem infecção com plasmódio. Então, a gente caracterizou esse fibrinogen-like protein número 7. Ele parece ser um marcador de ativação imune de hemócito, tanto em oenócitos como em granulócitos. Bastante sensível à resposta à infecção. Então, quando você tem infecção com plasmódium, você aumenta a frequência de células positivas para esse marcador. Bom, como tem muita gente aqui que trabalha com Aedes aegypti, e Aedes aegypti é bastante importante no contexto de epidemiologia, principalmente no Brasil, nesse mesmo trabalho, nós também fizemos o transcriptoma de célula única em Aedes aegypti. A gente usou outras condições, a gente não usou plasmódium, claro que a gente não podia usar plasmódium, mas a gente usou a infecção com bactérias. E a gente comparou os grupamentos que a gente achou em Aedes com Anopheles gambiae. E Aedes tem uma característica bastante interessante, que pareceu ser muito mais diverso do que Anopheles gambiae. Então, ao invés de 6 grupamentos, a gente achou 8 grupamentos, né? De oenócito a gente conseguiu achar 2 grupamentos de oenócitos. De granulócito, a gente achou 4, 5, né? E um proemócito aqui, e um grupamento de proemócito. E aí a gente resolveu comparar os dois, comparar Anopheles gambiae com a Aedes aegypti. Então, respondendo a pergunta do Pedro, será que essa célula gigante ela existe em Aedes aegypti? Então, nesse diagrama aqui, o que a gente vai ver é o seguinte, a probabilidade, é um heatmap que mostra a probabilidade que cada célula do cluster de Aedes aegypti ele pertença a um cluster em Anopheles gambiae. Tá?
Então, quando a gente olha para o oenócito, para os dois grupamentos de oenócito aqui, em Aedes aegypti, eles são bastante similares ao cluster de oenócito em Anopheles gambiae. Um deles muito mais parecido do que o outro. O proemócito é a mesma coisa, então a gente vê aqui o Anopheles gambiae, o Aedes aegypti cluster número 3 com o cluster número 2 de Anopheles gambiae, e os granulócitos são bastante similares também. Quando a gente vai olhar para o megasite, para células gigantes em Anopheles gambiae, acontece uma coisa muito interessante. Não existe nenhum cluster que que se equipare em Aedes aegypti a essa célula gigante. E eu posso dizer que quando eu ativo, por exemplo, a via de Toll em Aedes aegypti, ou quando eu coleto hemócitos em Aedes aegypti, eu não encontro essa célula gigante. Então, essa célula gigante, ela parece ser específica de Anopheles gambiae. Não sei se ela tem alguma função evolutiva que foi perdida no Aedes aegypti, mas essa célula aparentemente não existe em Aedes aegypti. Uma outra curiosidade é, aquele marcador... Oi, fala. Dá para comparar, sim, quer dizer, a gente tem como comparar, porque é difícil, estou imaginando aqui o nível de infecção, né? Quer dizer, o quanto tem de bactéria nesse bicho, né? E como é que... Você entendeu a pergunta que eu fiz, uma vez que tem a resposta via Toll, nesse caso? Sim, é porque assim, a gente não tem... os estímulos, eles não são equivalentes. E faz sentido isso que você falou. Os estímulos são muito diferentes. Um é plasmódio, outra é bactéria, o nível de bactéria pode alterar, a gente não sabe como a infecção viral pode se comportar. Eu acho que uma maneira de testar isso de maneira direta seria ativando a via de Toll através do silenciamento. Então, você usaria exatamente o mesmo estímulo para os dois, então para o Aedes aegypti e para o gambiae. Você ativaria através do silenciamento a via de Toll e aí você vê se essa população existe. Tá? Mas tudo indica que não. A gente fez um experimento preliminar e tudo indica que não existe em Aedes aegypti. Uma outra coisa que também sugere para a gente que esse tipo celular não esteja presente é que aquele marcador específico das células gigantes, que a gente chamou de TM7317, que é uma proteína não caracterizada, ela não existe em Aedes aegypti. Ela não tem. Então, eu não sei se foi perdido, eu não sei se, assim, evolutivamente o que aconteceu. Mas é uma coisa bem interessante. A gente pode argumentar que essa célula gigante ela é especializada em resposta contra plasmódio. Essa proteína é de que família? Ela é uma proteína, ela não é parecida com nada. Ela é uma proteína transmembrana, por isso que é TM, porque ela tem domínio de transmembrana, mas ela não é parecida com nada. Inclusive, a gente fez uma análise com outros insetos e é uma proteína não caracterizada, transmembrana, mas que não tem nenhuma função conhecida, nenhum domínio que já tenha sido caracterizado. Então, não sei. Talvez dê para falar uma hipótese. O Zé fez uma pergunta e acho que a Ana Bahia também. Dá uma olhada no chat. Uhum. Não, só que talvez dê para fazer a hipótese o contrário. Em vez dessa célula ser específica para Plasmodium, já que Drosophila tem, talvez o Aedes aegypti tenha alguma coisa diferente que perdeu e... Eu só troquei o código de palavra, mas... Não, exato. A gente não sabe se essa célula gigante é a mesma, é um lamelócito de Drosophila. Pela morfologia, a gente sabe que tem uma célula gigante em Drosophila. Mas eu teria que comparar o perfil de transcrição para saber se eles são similares, para saber se eles são equivalentes. Ou se tem alguns pontos de similaridade. Como eu vejo o chat, eu não... Bia, a infecção que vocês fizeram do Aedes com bactéria foi feita via oral ou torácica? Foi oral. A gente fez via oral, porque a gente já sabia que quando a gente alimenta com bactéria, isso vem do trabalho de prostaglandina, que eu vou falar mais para frente, a gente sabia que os hemócitos são atraídos para o intestino, eles são atraídos quando você alimenta com bactéria. Então, a gente já sabia mas que você tinha... coleta o hemócito na hemolinfa, né? Então, mas a resposta chega lá. Isso. Chega lá.
E eu fiquei só com uma dúvida se a TM, eu me perdi um pouco, se a TM é encontrada em drosófilo ou não, ou só são as células gigantes, os lamilócitos. As células Drosophila tem essa família, Tá, ok. mas também tem os lamilócitos. Eu não sei se os lamilócitos são equivalentes a essas células gigantes. A morfologia é bem parecida, mas eu não sei, em termos de marcadores de transcricionais, se são. Ok, A gente obrigada. teria que olhar. E a pergunta do Zé já foi ou não? Já foi, Bia, Já beleza. Já foi. Foi, e a do Atílio também. Tá. Bom, então o que eu queria mostrar com essa primeira parte é que a diversidade de amostra ela é muito mais complexa do que a gente pensava, né? Do que a literatura acreditava que fosse. Então a gente tem muito mais do que 3 tipos celulares, muito mais do que 3 estágios de ativação, enfim, população de células. Os zoonócitos, eles parecem ter uma origem diferente, então eles aparentemente não são originados dos proemócitos, isso também é uma coisa nova que a literatura não sabia. Os proemócitos e os granulócitos, eles aparentemente pertencem à mesma linhagem, e a gente conseguiu caracterizar um novo tipo celular, que são essas células gigantes, que parece, pelo menos para mosquitos, ser exclusivo de Aedes aegypti, de Anopheles gamba. De novo, eu não sei se Drosophila se equipara aos lamilócitos. E a gente também caracterizou esse FBN7 como um ativador como um marcador de ativação em resposta a Plasmodium. Bom, com isso a gente finaliza a primeira parte, e aí com a segunda parte eu queria falar um pouquinho como o Pedro mencionou lá no início, do papel das prostaglandinas em mediar a lise dos oocinetos, né, em limitar a infecção em estágios iniciais. E com isso a gente vai falar um pouquinho mais da parte mecanística de hemócito, né? Qual é o papel dos hemócitos, por exemplo, em limitar a infecção. Bom, como eu mencionei lá no começo, quando a gente descreveu o ciclo, o evento de invasão do epitélio, ele é um evento muito traumático para o mosquito. Ele é muito traumático porque ele envolve quebra de barreiras, né? E várias barreiras, no sentido de que essa invasão acontece em torno de 24 a 28 horas. Aí você já tem uma matriz peritrófica formada, então você tem a quebra da matriz peritrófica, você tem a quebra do epitélio intestinal, porque quando o parasita ele invade o epitélio, ele causa o dano que gera a morte celular, então você tem toda uma reorganização do epitélio para tentar fechar aquele buraco que foi deixado ali, e você aumenta a permeabilidade do intestino. Né? Então, a microbiota, que antes estava isolada lá no lúmen, e o epitélio que estava protegido pela matriz peritrófica, né, pelas mucinas, enfim, ele passa a ficar mais exposto a esses produtos esses produtos microbianos que vêm provenientes da microbiota quando você tem invasão. No momento da invasão, você tem a ativação de diversas cascatas, de diversas reações na célula que foi danificada. E isso vai combinar com uma reação de nitração, né? E aí você tem a nitração não só da célula que foi invadida, mas também da lâmina basal. Tá? Os hemócitos que estão ali na circulação, eles são de alguma maneira atraídos para a superfície do intestino. E quando eles reconhecem, quando eles tocam essa superfície nitrada, essa lâmina basal nitrada, eles liberam microvesículas. E essas microvesículas, elas carregam a principal molécula de lise dos oocinetos, que é chamada de TEP1, né? Uma proteína que a gente chama de proteína do complemento, e ela liga na superfície do oocineto e causa a lise do parasita. Então, tanto os hemócitos quanto as microvesículas, os hemócitos, na verdade, eles são os principais mediadores da morte do oocineto, né? Porque eles vêm, liberam as microvesículas e isso acaba culminando com a morte do parasita, em estágios iniciais.
Mas a gente ainda não sabia, uma pergunta que a gente queria responder era qual é o sinal que atrai os hemócitos para o intestino. Então, será que o intestino libera alguma molécula que atrai quimicamente os hemócitos, e aí uma vez que eles chegam na superfície, você tem a liberação das microvesículas? Então a gente se perguntou se as prostaglandinas podiam ser esse sinal liberado pelo intestino. Prostaglandinas, para quem não conhece, são lipídios bioativos, eles são derivados de ácidos graxos de 20 carbonos, então normalmente é uma reação que acontece, que vem do processamento de fosfolipídios de membrana. Então eles pegam os ácidos graxos de membrana e fazem as prostaglandinas e os icosanoides em geral a partir daí. Invertebrados, eles são extensivamente conhecidos, são moléculas de sinalização envolvidas em inflamação, tanto em estágios iniciais de inflamação como tardios de inflamação. Invertebrados, nos anos 80, ali, anos 90, eles foram extensivamente estudados, o papel das prostaglandinas e de outros icosanoides. Eles foram caracterizados como ativadores de hemócitos e mediando diversos tipos de resposta, como microagressão, nodulação, adesão e fagocitose. Mas depois dos anos 90, eu acho que depois dos anos 80, quando houve o genoma, né, a publicação do genoma, como não existia uma ciclooxigenase clássica em invertebrados, esses trabalhos começaram a ficar cada vez mais escassos, porque apesar do inseto produzir a prostaglandina, você não tem a enzima que produz a prostaglandina, classicamente. Enfim. Então, a primeira pergunta que a gente fez no nosso desenho experimental era se as prostaglandinas eram produzidas em resposta à infecção. Então, a gente infectou os mosquitos e 24 horas depois, mais ou menos no horário da invasão do epitélio, a gente coletou a hemolinfa e fez uma medição de prostaglandina. E a gente viu que, de fato, a infecção, ela aumenta os níveis de prostaglandina na hemolinfa, em comparação... Tu não tá aparecendo. Em comparação com o controle e com o açúcar. A outra pergunta que a gente se fez era se esse aumento de prostaglandina ele era dependente da microbiota ou se era simplesmente a invasão, né? Se ela era dependente da invasão do parasita, da invasão do próprio parasita, ou se aquele vazamento de produtos microbianos do lúmen era o que, na verdade, causava esse aumento de prostaglandina. Então, para testar isso, a gente tratou os mosquitos com um antibiótico e fez a infecção. E o que a gente viu é que esse aumento em resposta à infecção, ele parecia ser dependente da microbiota. Então, apesar de você ter a quebra da barreira ela não é suficiente. Você precisa ter os produtos microbianos ativando o epitélio para a produção de prostaglandina acontecer. Bom, a nossa próxima pergunta era onde que as prostaglandinas são feitas, né? Porque se a nossa hipótese está correta, o intestino deveria ser o principal produtor de prostaglandina e, por isso, ele estaria liberando essa prostaglandina para a hemolinfa e atraindo os hemócitos. Para testar essa hipótese, a gente fez uma alimentação bacteriana utilizando bactérias da própria flora da nossa colônia de Anopheles gambiae, e a gente usou a alimentação bacteriana porque a gente sabe agora, a gente viu no slide anterior, que era a bactéria que aumentava os níveis de prostaglandina. A gente mediu em três tecidos diferentes, então hemolinfa, intestino e corpo grosso, e a gente viu que o intestino, de fato, era o principal produtor de prostaglandina. Então, prostaglandina basal quanto em resposta à bactéria. A gente também fez um ensaio de liberação. Então, no primeiro gráfico, a gente está vendo a quantidade de prostaglandina total do tecido. Tá? Então, o que está dentro do tecido e o que está fora do tecido, o que está sendo liberado. E no segundo gráfico, a gente vê que
o intestino ele libera ativamente. Então, esses tecidos eles foram colocados num tampão e a gente pegou esse tampão e mediu a quantidade de prostaglandina que foi liberada em 1 hora para esse líquido. E além disso, a gente também fez uma Que tipo de bactéria é que você está usando para alimentar? A gente fez uma mistura de bactérias que estavam presentes na microflora da nossa colônia. Então, a gente pegou intestino da colônia, do Anopheles da colônia, a gente macerou e cresceu isso em LB. Então, na verdade, são bactérias cultiváveis que estão presentes no intestino. Mas aí é uma mistura líquida ou você fez várias colônias individuais e misturou depois? É uma mistura líquida. Com tudo? Com tudo. Ou seja, na verdade, isso não necessariamente é um retrato do que tinha lá dentro. Por quê? Não, é verdade. Porque isso não é um retrato. No processo de multiplicação, pode crescer um cara que era pequeno lá dentro. Sim. Você caracterizou a espécie que você está usando para alimentar? Eu cheguei a plaquear para ver se realmente tinham espécies diferentes ou se eu estava enriquecendo para um determinado tipo de bactéria. E aí a gente comparou com... Porque acho que eles já tinham caracterizado no NIH quais eram as bactérias presentes no intestino dessa colônia. E aí a gente achou que era bastante equivalente, mas eu não fiz uma caracterização para saber as espécies especificamente que eu coloquei lá. Então, tá. A gente fez um immunostaining também, uma marcação com anticorpo para ver a produção, na verdade, in situ de prostaglandina no intestino e a gente conseguiu detectar. Bom, então com isso a gente determinou que aparentemente o intestino é o principal sítio de produção de prostaglandina em resposta à bactéria. A outra pergunta que a gente queria responder era se a prostaglandina podia atrair os hemócitos, então se existia essa conexão direta. Para isso, a gente usou uma metodologia caracterizada na literatura chamada de Agarose Spot Assay, em que você coloca o seu quimioatraente dentro de uma gota de agarose e aí você coloca as suas células em volta. E aí você vê se essas células forem atraídas por aquele composto que você colocou dentro da agarose, você vai ver a migração dessas células embaixo dessa redoma de agarose que você fez. A gente usou uma cultura de célula que foi caracterizada como um hemócito-like, né, que é essa sua 5.1. E aqui, do lado esquerdo, a gente está vendo a redoma ou agarose que continha PBS, ou seja, que continha só PBS. E a gente consegue ver que as células não ultrapassam a linha azul, né? Elas não são atraídas, elas não conseguem penetrá-las, enfim, não vão em direção ao PBS. Quando a gente usa uma redoma, uma agarose, que tem prostaglandina, a gente vê que as células elas migram em direção à prostaglandina. Então, com isso, a gente consegue ver que prostaglandina aparentemente atrai hemócitos em Anopheles. Tá? Uma outra coisa que a gente queria caracterizar é qual era a dinâmica dos hemócitos no intestino, ou seja, será que a gente consegue capturar esse evento de migração quando você alimenta com bactéria em vivo? Então, para isso, a gente usou uma metodologia que foi desenvolvida no nosso laboratório por uma pós-doc, que é o Live Imaging Whole Mosquito Mount, em que nós alimentamos o mosquito com sondas fluorescentes para corar o intestino e a gente injeta uma sonda fluorescente para marcar os hemócitos também. E depois a gente faz o nosso estímulo, no meu caso era alimentação com bactéria, e a gente faz a imagem utilizando o mosquito inteiro. Então a gente utiliza essa membrana transparente da lateral do mosquito, aqui a gente está vendo em A,
e a gente incide o laser do confocal nessa região, porque é uma região mais fina e a gente não tem a cutícula escura ali, né? Se você tenta fazer a imagem na cutícula, a cutícula ela absorve a maior parte da energia e você acaba queimando aquela região. Então, quando a gente foi olhar isso em vivo, então aqui a gente tem o controle, que é um bicho que não foi alimentado com bactéria. Em verde, de novo, o fundo é o intestino. E essas células em ciano são os hemócitos. Então, quando a gente olha a dinâmica, a gente vê que os hemócitos eles praticamente não se movimentam. Na presença de bactéria, o que acontece é uma coisa um pouco mais diferente, é um pouco diferente. A gente vê que eles aumentam essa atividade de patrulha na superfície do intestino. Então, eles não só são atraídos, mas eles também parecem estar mais ativos na superfície do intestino. Eu acho que eu perdi uma coisa. O que é um marcador de hemócito que você usa aí? A gente usa uma... Então, na verdade, uma coisa que não é nem um pouco específica, mas acabou sendo específica, né? É um dye lipofílico que foi caracterizado num artigo há alguns anos atrás do Julian Hillier. Ele, na verdade, marca a membrana plasmática, mas ele viu que quando você injeta essa sonda no mosquito, ela é praticamente toda incorporada por hemócito exclusivamente. Então, se você procura essa sonda em outros tecidos, no intestino, no corpo gorduroso, embora o corpo gorduroso tenha muito lipídio, você não acha essa sonda ela é incorporada especificamente por hemócito. Então, é uma sonda comercial, você pode comprar na Thermo, e ela, em vivo, pelo menos, ela é incorporada em vesícula, né, nessas vesículas que os hemócitos têm. A gente chegou a quantificar as trajetórias dos hemócitos, então aqui na direita vocês conseguem ver que na presença de bactéria os hemócitos são muito mais ativos, né? E a gente queria saber se em vivo, se a alimentação bacteriana era capaz de atrair os hemócitos para a superfície do intestino. Então a gente utilizou a mesma sonda fluorescente que a gente usou para os experimentos de live imaging em vermelho. Em verde a gente tem as fibras da parte basal do intestino, tá? Então a gente consegue ver que eles estão na superfície do intestino e você tem muito mais hemócitos na condição com bactéria em comparação com o controle. Com isso, eu gostaria de concluir essa segunda parte, mostrando esse esquema em que a gente conseguiu mostrar que durante a invasão do ocineto, né, durante esse estágio inicial de infecção do intestino, você tem essa quebra da barreira, da matriz peritrófica e a injúria do epitélio, que permite que a bactéria entre em contato com o epitélio. Aí esse contato faz com que o epitélio produza prostaglandina e libere essa prostaglandina para a hemolinfa, e isso funciona como um quimioatraente para os hemócitos que, uma vez na superfície basal do intestino, eles lisam o parasita. Então, isso é o fundamental das prostaglandinas em mediar essa morte em estágios iniciais.